Bora lá, né? Obrigado pela presença de todos. E eu quero perguntar para você, como é que está na sua negociação? Você é um cara negociador? Quando você entra numa negociação, você tem firmeza para entrar nessa negociação? Você já fez algum curso? Já testou alguma coisa? Já fez algum um curso ou treinamento de negociação? Sabe o que é, como começar uma negociação? Quando recuar? Quando adiantar? Pessoal, isso é muito importante para o corretor. Nós temos os 7 passos da venda, né? Que vocês sabem, e eu sempre falo, que é a preparação, a prospecção, a abordagem. Depois da abordagem, nós temos a sondagem, demonstração, nós vamos para negociação, e depois da negociação, fechamento e pós-venda. Então, uma das etapas da venda é a negociação. Como é que você está aí nessa negociação? Eu não vou colocar você como o cara mais o expert de negociação, mas eu vou te dar alguns insights para você começar a estudar. Sinceramente, quem de vocês costuma pesquisar pequenos cursos, pequenos treinamentos free na internet, né? No YouTube, ou mesmo comprando pequenas coisas aí, Mercado Livre, produto de treinamento, né? As names, né? E como é que você está? Você está comprando? Você absorve isso? Gente, nós que somos corretores, a gente não pode parar. Nós ainda não temos uma faculdade, uma universidade para treinar vocês, né? Mas você pode ter a iniciativa de começar a ouvir alguns coaches, né? Treinadores, e eles têm muito interesse que você consuma o produto, pelo menos da iniciação, para depois você consumir um produto de grande valor agregado. Mas aí, olha só, como é que está? Quais são as etapas da negociação? O que eu tenho que falar para você é introdução à negociação e as etapas da negociação. Vamos ver se a gente consegue falar o mais rápido. É um conteúdo um pouco extenso, mas que eu acho que você vai absorver e levar aí na próxima negociação, quando você estiver na mesa, você vai entender isso, né? Então, o cenário do mercado imobiliário exige cada vez mais especialidade. Olha só que legal. O cliente cada vez mais exigente e impaciente. Pensa num povo impaciente, né? Tudo é rápido, tudo quer no WhatsApp, ninguém quer conversar mais no telefone. É sim, sim, não, não, me fala, estou ocupado, fala logo. Quando eu recebo alguma... quando eu me interesso por alguma coisa, porque eu recebo toda hora. E eu interessei, então eu passo uma mensagem. Ok, me mande uma apresentação. Aí o cara me manda uma apresentação e logo ele me liga e quer falar. Tá bom, decidi que eu vou ouvi-lo. E aí ele começa a falar uma história do mundo, quando nasceu, quando Deus criou o mundo. Eu falei, para, deixa eu te falar. Sou ocupado, tem muita coisa para fazer, já tenho vivência. O que eu não entender, eu te pergunto. Vai logo para o seu negócio, me fala o que você tem para me oferecer, porque eu não quero ouvir história, eu não quero ver gatilho mental, eu não quero saber. Olha, presta atenção, já pesquisei sobre o seu produto, já estou entendendo, me fala aí. Então, o cliente não é diferente disso não, pessoal. O cliente também está louquinho para se ver livre, ocupado, né? A internet, o WhatsApp, a mídia fez ele ficar muito ansioso, né? Acho que o mal do século hoje é a questão da ansiedade. Então, o comportamento do mercado mudou muito, muito. O cliente está cada vez mais exigente e impaciente. Pensa. E nós, consultores, temos que estudar sobre o consumidor. Uma das coisas legais que eu acho que você pode fazer é estudar sobre classe média, sobre as classes sociais, né? Classe social e econômica do Brasil. Esses dias eu tive uma reunião com os meus gestores aqui e eu vi que nem todo mundo está afinado com essa pirâmide na questão de renda. E onde a gente erra? Qual que é o seu consumidor final? Ele está onde? Classe A, B, C, D, E. São 5 classes no Brasil.
e com algumas subdivisões. E aí eu perguntei quais eram as faixas de renda. Muitos dos nossos gestores ficaram em dúvida sobre qual é a renda, né? Qual é a renda da classe E, da faixa E, qual que é a renda da classe B, da classe C. Então, isso é importante a gente estudar. Vamos estudar sobre o nosso consumidor. O processo de negociação é um processo que duas pessoas se comunicam para buscar e chegar a um denominador. Quando você chega na negociação, você já tem que estar com tudo afinado, tudo apresentado, precisando só de um ajuste de comprador e vendedor. Então, você precisa analisar o seu cliente, os pontos de vista dele e tal. Então, essas ações têm que ser controladas. Eu falo que quem controla a conversa é quem pergunta, não é quem responde. Então, com perguntas, você leva o cliente a assinar a venda, né? Então, você tem que controlar tanto a sua parte como a dele, e para que as partes envolvidas cheguem num denominador comum. Então, para o sucesso da negociação, eu separei aqui para vocês, pesquisei, montei os 7 passos da negociação. Primeiro passo, preparação. Como se preparar para entrar numa negociação? Como abrir a abertura? Como eu vou abrir essa... Qual a hora correta de eu abrir a negociação? Eu falo, são 7 etapas da venda. Se você abrir negociação antes da demonstração, perdeu o Playboy. Porque o cliente ainda não atribuiu valor ao cliente, aí corre o risco dele olhar para você e falar, Joveninho, tá caro. O que é caro, o que é barato? Se o cliente ainda não atribuiu valor, não é hora de negociar. Então, qual é a hora da abertura? Qual é a hora da sondagem? O que você tem que perguntar para estar numa negociação? O que você precisa ter na sua mão para entrar numa negociação? Uma hora crucial, antes de você passar para valores, você tem que passar por esclarecimentos. A hora do esclarecimento. A hora de você perguntar para o cliente, mais alguma dúvida? O senhor ficou com alguma dúvida? Vamos para o passo seguinte, mas antes disso, eu quero que você me responda, cliente, se você ficou com alguma dúvida. Né? Então, são os esclarecimentos. Só depois disso estar claro, limpo, tranquilo, é que você vai para a finalização. E depois, o acompanhamento e a avaliação. Então, começando pela preparação. Corretor, o que você precisa? O que você precisa para estar bem para negociar? Gente, tem uns livros bacanas, tá? Tem um livro que é até perigoso. Né? Quem aprende sobre esse livro convence todo mundo. Chama, eu acho que tem ele em audiobook, As Armas da Persuasão. Eu não sei o autor, eu esqueci o autor, precisa depois pegar. As Armas da Persuasão. Cara, o cara convence mesmo, né? Esse cara, são técnicas de persuasão, né? Dos maiores vendedores do mundo, dos estrategistas, né? Dos negociadores. Então, anota aí, ó, As Armas da Persuasão. Dinardo é um cara expert, já foi aqui e já viu o autor. Fala aí, Dinardo. O autor desse livro é Robert Cialdini. Te ouviram? Vai. Agora. Armas da Persuasão. É Robert Cialdini, o nome do autor aqui. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tem que entender. Porque você tem que convencer alguém, você tem que ter dados, você tem que ter subsídio, né? Convencer. Então, anota esse livro, tem audiobook. Preparação. Avaliar a postura. Qual que é a sua postura? Como é que você está? Você é um negociador nato? Precisa melhorar? Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Eu descobri que eu sou incompetente. Sou competente em muitas coisas, mas a primeira coisa para você reconhecer que é incompetente é saber que você não é competente em tudo. Tem coisas que eu não entendo, não quero entender
não precisa entender. O dia que precisar entender, eu tenho que buscar, né? Então, quais são os níveis gerados, né, numa preparação? Como é que você está? A etapa de preparação é o estado mental do corretor. Você está preparado? Tem hora, gente, que a gente não está preparado. Nas minhas andanças, eu já perdi venda por falta de preparo, por falta de concentração. Um telefone que toca na hora que você está falando com o cliente tira você de você fazer uma pergunta de fechamento, de colocar um bônus para o cliente, que tira da concentração. Então, antes de qualquer negociação, é importante fazer uma avaliação para evitar agressividade. Você está agressivo? Se você está mal no dia, você tem que ter um autocontrole muito grande, porque uma palavra que o cliente fala, ou você fala, né, a negociação foi embora. Estado mental positivo, impacto na comunicação. Gente, tem hora que você está pensando que está agradando e está desagradando. Comentários de assuntos polêmicos, fora de hora, né? Prepare para você conhecer seu cliente também. Então, olha, você já ouviu falar sobre não verbal, sobre entonação de voz? Não é a coisa. Abrir o seu. Não verbal, entonação de voz e palavras. Olha só. Numa negociação, você observar seu cliente é 50% de chance do sucesso. O corpo dele, como ele fala com a pessoa que está do lado, se é esposa, se é cônjuge, se é amigo. A expressão dos olhos, olhar, né? Tem até um livro que eu gosto muito, é um livro antigo, mas ainda é muito tranquilo. Se vocês conseguirem, leiam, chama O Corpo Fala, de Pierre Weil. Pensa num cara bacana, os desenhinhos lá. Então, por exemplo, você consegue ter uma noção do que a pessoa está pensando olhando para ele. Se ele está olhando para cima, para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, à direita, esquerda, central, o corpo relaxado, tenso. Então, a gente que é corretor tem que também entender psicologia, o não verbal. Estuda sobre isso e vai fazer uma grande diferença quando você tiver com o cliente. Você vai ficar mais atencioso quando o cliente está muito tenso, né? Não é hora de negociar, é hora de falar, vou buscar uma água para você, pedir um café, né? Entregar um pão de queijo e etc. Entonação de voz. Você já viu o discurso de político? Que eles falam basicamente igual? Eles pegam o microfone e começam a fazer... Quando ele está conversando normalmente, ou dando uma entrevista, ele tem uma entonação de voz. Quando ele vai para o palanque, ele tem outra entonação de voz. Então, presta atenção num discurso, não só de política. Política é mais acentuado e a retórica é mais acentuada. Mas observa um palestrante, como que você está conversando com ele e ele é diferente. Se um palestrante for para um púlpito, ou para uma palestra, ou para um palanque, e usar a mesma entonação que ele usa para conversar com você normalmente, ninguém vai ouvi-lo. A entonação, a pontuação, né? Isso vai trazer ele para uma... vai trazer você com atenção. Então, técnicas de palestrantes, andar no salão, parar, né? A plateia está conversando muito, você para de falar, e a plateia imediatamente ela volta a atenção a você. Então, são técnicas, o não verbal 55% e a entonação de voz mais 38%. Ou seja, então você tem aí 93% de comunicação não verbal, né? Entonação de voz e palavras. Não é importante a palavra. Se palavra fosse importante, quanto mais erudito, melhor vendedor. E não é verdade. Tem gente que não fala uma palavra correta e é um bom vendedor, né? Nós vai, nós foi, aqui em Goiás é o que tem. Mas esse cara vende. Ele consegue chamar a sua atenção, porque ele tem a técnica, né, intrínseca do não verbal. Se você estudar a questão
da persuasão, você vai ver que tem uma hora que você vai colocar a mão no ombro do cliente. Isso vai trazer ao cliente o sentido do toque. Usar os 5 sentidos para convencer o cliente na negociação, né? Usar o olfato, a visão. Você está preparado? Gente, nós somos profissionais. Eu vou fazer um apelo para vocês. Estudem, entendam. Quando eu falar alguma coisa aqui, não vou te colocar o expert nesse assunto, mas seja inteligente, seja curioso. O mundo vive por pergunta. Então, vai atrás, entenda o que é a persuasão, porque isso vai melhorar a sua performance. Você vai estar cada vez melhor, sair na frente dessa concorrência. Então, palavras só 7%, né? Então, preparação também é cuidado com a aparência. Não seja desleixado. Não precisa de ir como diz, na loja mais cara do shopping comprar uma calça lá de preço caríssimo. Né? Você pode estar com uma vestimenta tranquilo, sem custar muito dinheiro. Mas, gente, outra coisa, aparência é tudo. A aparência, infelizmente, as pessoas têm a primeira visão, o primeiro contato, a primeira impressão, os 15 primeiros segundos, quando a pessoa te vê, né? Então, unha cortadinha, perfume, cuidado com os patchouli, hein? Olha que eu vejo alguns corretores, já tive alguns corretores que usavam um patchouli. Vocês são mais novos, vocês não lembram do patchouli. Há muitos anos atrás, nós não tínhamos abertura de mercado, então os perfumes que chegavam para nós eram a Milka e patchouli. Não tinha perfume importado. Quem tinha acesso a perfume importado era só milionário. Agora não, o mercado hoje é online, você compra um perfume francês aí, muito bom, né? Tá aqui na sua porta. Mas antigamente não tinha. Então, a gente ia aguentar os extratos de gambá. Quem já sentiu aí um corretor, um amigo perto de você, com aquele extrato de gambá? Pois é, tem aí, de vez em quando tem uns perfumes terríveis. Então, gente, perfuminho, cuidado, cabelinho parado, use o seu corte, né? Pode ser o corte Chitãozinho Chororó, pode ser o corte como se diz, de listinha, tá tudo certo, mas usa sempre paradinho. Como é que tá a sua preparação? Né? Tem uns caras que vêm de moto, vai no banheiro, passa um pente no cabelo, parece que vem de moto sem capacete, chega todo arrepiado. Agora tem umas performances, né? Tem uns caras que têm o cabelo, tá tudo certo. Passa o gel e tudo bem. Gente, roupa é importante, tá? Uma roupa para cada ocasião. Leg não, pelo amor de Deus. Corretoras, leg não. Corretor, calça rasgada, não. De que você for na festa, você põe, tá? Põe uma calça social de sarja, um jeans escuro, tá? Então, é isso. Como é que está a sua preparação? Você se preocupa com isso? Eu vejo que muita gente não se preocupa, né? Vou ter que correr com o conteúdo é longo. Talvez a gente faça em 2 partes. O que você acha? Então, você vê aí, porque o conteúdo é bastante extenso. Depois nós vamos dar uma parte 2. Porque eu estou aqui, ó, estou com 24 minutos. Eu não falei nem as 2 primeiras páginas. Estamos na primeira página. Mas vamos lá. Se não der, a gente muda para frente. Outra coisa. Apresentação. Perdão. A preparação. Antecipar-se. Antecipar-se. Olha que nome tranquilo. Levantar informação sobre o cliente. Eu costumo perguntar para o cliente o que ele faz, qual que é a profissão dele. E você precisa ter essas informações, porque numa negociação isso vai fazer a diferença. Eu estava um dia numa maquete com uma corretora, observando ela atender, e era um senhor, um casal de idosos não, 60 a mais, com um neto. E esse apartamento eles estavam trocando de apartamento, dando um upgrade para receber o neto, eles queriam mais espaço para o neto. E a corretora entendeu e ela começou a atender quem mandava na venda.
que era o neto. Então, o neto é que, né, ela começou a vender para o neto, ela começou a mostrar na maquete a pista de skate, a piscina, a quadra, e ela começou a falar para os senhores, né, para os avós. Imagine seu neto nessa segurança. Imagine seu neto brincando aqui com toda a segurança. Imagina seu neto, né, aproveitando a vida e vocês tendo seu neto próximo. Então, ele conheceu o cliente dele, ela, né, a corretora, e ela começou a poder oferecer. Pensar positivamente. Não entre numa preparação sem você estar bem. Quem está bem aí hoje? Quem levantou e falou assim, hoje eu vou arrebentar. Eu levantei, mandei uma mensagem para você, eu estava saindo da academia. Cara, não é fácil não. Era 7 horas, eu já tinha levantado às 5 horas, já tinha meditado, orado, né? E, como diz, tomei meu shake, meu whey, e fui para a academia. Aquela hora eu estava chegando, colocando o carro na garagem. Lembrei, deixa eu alertar essa turma aqui. Eu sempre estou preparado para o meu dia. Eu sempre acho que meu dia vai ser o melhor. Eu sempre acho que eu vou arrebentar. E tem dado certo. O Senhor tem colocado na minha... Né? Deus é assim, ó. Se você fala, hoje eu vou arrebentar, Deus fala, vai mesmo. Se você fala, hoje eu não estou bom, Deus falou assim, tá bom, eu te respeito, né? Você não está bom, então fica aí. Então, fale sempre, pensar positivamente. Eu sou. Gente, lembra aquela... acho que três quartas atrás, nós falamos sobre PNL, né? Reprogramação neurolinguística. Quem está usando aquelas frases de reprogramação? Quem leu lá? Eu pus no grupão. Ninguém leu? Ninguém tem uma frasezinha lá para me falar? Daquelas frases que eu te mandei, qual que é a sua frase do dia hoje? Hã? Ninguém viu? Caramba, aí judiou, hein? Nada? Hein, gente? Vamos lá, pensar positivamente. Ninguém quer falar uma frasezinha aí? Quem pegou aquela frase para você? Para si mesmo? Não? Pai, me salva, alguém me salva. Pelo menos um falou, cara, é isso aí, bora, gostei demais. Nada? Ninguém falou? Me ajuda aí, pessoal. Eu estou procurando aqui no grupão, eu mandei para vocês no grupão. Quer ver um tanto de frase? Olha só. Olha que legal. Vou pegar. Legal. Então, aqui, ó. Vou falar uma para vocês aqui legal. Tenho plena confiança em mim. Sempre tomo as melhores decisões. Sou guiado por uma força divina universal. Posso todas as coisas, vivo na abundância de oportunidades e tudo que eu imagino em minha mente se materializa. Você já se preparou hoje? Você já repetiu essa verdade para você? Hã? Eu tenho uma que eu gosto muito. O universo está sempre constante em expansão, sempre criando novos caminhos para entregar para mim o que eu peço. Tudo que eu foco se expande. Eu repito essas frases para mim, gente, todos os dias. Porque isso faz o meu cérebro e meu subconsciente trabalhar para mim. Faça isso e você vai arrebentar. Se prepare na hora que você levantar. Primeiro, exemplo, eu começo o seguinte: obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu meus olhos hoje, o Senhor tem coisas importantes para mim. Repita isso e o seu dia vai mudar. Então, pense positivamente, planeje-se, prepara para negociar, planeje, trace antecipadamente. Se você vai para um cliente a segunda vez, ou vai para negociar, ou vai atender um cliente que está voltando ao stand, estude, relembre o que ele falou na mesa, prepare-se. Ative o poder da decisão do cliente. Ah, isso é legal. Ativar e avaliar o poder de decisão do cliente. É o cliente que tem poder, mas você tem que ir lá e ligar aquele poder, né, de decisão. Prever possíveis objeções. Todo produto tem um pênalti. Não é, Dinardi? O Dinardi fala muito sobre isso aqui. Inclusive, nós temos que depois preparar um treinamento só de objeção. Né? Tem no treinamento de objeção, eu uso uma objeção
que ela é cômica, mas ela pode existir. Pô, mas eu vou morar de frente a um cemitério, eu vou abrir a minha janela e vou ver esse monte de túmulo na minha frente. E aí, qual que é a quebra de objeção? Os melhores vizinhos são esses. Não faz festa, não faz bagunça, não pede café emprestado, não busca açúcar, nunca vai te incomodar. O dia que você fizer uma festa, eles não vão te ligar, né? Então, comicamente falando, gente, preveja as objeções. E se o cliente falar da área de serviço apertada? E se o cliente falar da garagem apertada? Porque todos os produtos que eu já vendi na minha vida tinham pênaltis. E eu ficava olhando as qualidades, mas eu também achava uma forma de distraí-lo ou de minimizar aquele pênalti, né? Você está pronto para estabelecer os benefícios para o cliente? Você tem anotado produto Prime, produto Oitiz aí em Campos, produtos Varandas, produtos, que mais? Casas Bougainville. Ô, corretor, você sabe todos os benefícios a serem apresentados? Você vai precisar na negociação, hein? Saber até mais do que o cliente, né? E outra, olha aqui, esse ponto, olha para mim. Quem está distraído do celular, olha para mim agora, eu vou falar. Saber até onde você pode ir, qual é o costume, quais são os métodos e as normas da construtora, até onde podemos chegar. Eu creio que você é esperto e você não entregou isso tudo quando você começou a falar com o cliente. Então, você tem que entender aonde você pode chegar. Podemos aumentar o risco pós-chave? Podemos diminuir a captação? Podemos modificar as parcelas mensais, as parcelas semestrais, as intermediárias? Até onde a Realiza vai? Você conhece a Realiza? Pergunte para o seu gerente. Quando você entrar numa negociação, chame o seu gerente e fala: chefe, até onde eu posso ir? Eu posso dar um desconto até quando? Vamos começar em 2% e vamos chegar a 5%. Porque negociar é isso. Se você entregar tudo, e o cliente vai falar: esse cara é muito ruim de negócio, ele falou 5% e não deu mais nada. Acontece isso. Quem já aconteceu, né, sabe disso. Manter sua postura firme e credibilidade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Credibilidade. Eu estou negociando com um corretor sério ou não? Eu tenho credibilidade ou não? Eu sou só mais um corretor. E observar o perfil do cliente. Falamos, né? Lembra do... Foi a passada? Falamos sobre os perfis do cliente? Foi, né? Caladão, zangado. Observa isso. Venda é psicologia. Venda é estudar o concorrente. Para você que é dono do seu negócio, corretor SA, tem um livro antigo que é legal de vocês lerem, né? O Monge e o Executivo. Quem já leu? Alguém já leu? O Monge e o Executivo? Cara, muito bom, tá? Vai trazer equilíbrio nas suas decisões. Eu vou falando dos livros aí, tá? Vocês anotam. Se você não lê, problema seu, mas pelo menos anota, porque um dia você vai lembrar e vai ler. Eu ainda tenho muito livro para ler. Nossa, eu tenho uma lista lá, todos os livros interessantes que eu vou colocando e vou lendo, né? Livre-se dos preconceitos. Gente, vou falar uma coisa séria. Vou te dar um exemplo. O que mais acontece num salão de venda é preconceito. Sabe, nem precisa falar, o cliente sente quando você olha para ele. Eu já vi corretor entregar o atendimento para outro corretor por preconceito social, de gênero, econômico, de raça, de cor. E outra, você precisa se livrar disso. Isso está na cultura brasileira, né? Um monte de preconceito, racismo. Eu vou escancarar isso aqui. E o cliente sabe. Quando ele olha você lá da entrada, o subconsciente dele, com o seu subconsciente, trabalha tão rápido que ele fala: aquele corretor está me julgando. Inconscientemente, ele sabe. Então, cuidado, pessoal. Casal entrou, se é hétero ou se é homo, não interessa. Você não tem que julgar, né?
se está bem vestido ou não, você não tem que julgar. Esse preconceito, se o cara é Flamengo, se ele é São Paulo, né? Se ele é evangélico, se ele é espírita, não é você que julga, você é o intermediador do negócio. Guarde para você as suas opiniões. Livre-se disso, isso vai te atrapalhar, né? Mas vocês são um cara inteligente, eu acho que não tem ninguém que tem preconceito aqui. E deixa o cliente falar. Ô, Glória, tem gente que não deixa o cliente falar. Se o cliente não falar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não interrompa. Isso, gente, nós estamos só na preparação da negociação. Imagina a hora que a gente entrar na negociação. De verdade, nós vamos ter que fazer, acho que em 3. Porque eu não fui em nada ainda. Mas eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Gente, esse treinamento de hoje, ele é baseado num negócio que chama-se Universidade Brasil Brokers. Quando, em 2015, a Brasil Brokers criou uma universidade, eu estava lá. E eu ajudei a criar essa universidade, dando palpite, pouco, mas eu estava lá, eu fazia parte do treinamento deles. Então, era um player muito grande no Brasil, acho que no Rio ainda é. E então, eu trouxe para vocês o melhor do treinamento da Universidade Brasil Brokers. E isso é longo, mas vai te fazer pensar sobre a sua preparação em negociação. Então, deixa o cliente falar e quebra o gelo. Quebrar gelo é conversa leve. Olá, como vai? Que bom te receber aqui. Fico feliz pela confiança na Realista Construtora. Que legal que você veio no nosso stand. E eu vou fazer de tudo para que você possa resolver o seu problema. Qual é o seu problema de moradia? Você precisa para morar, para investir? E aí vai aí, né? Beleza. Está preparado, pessoal? Isso é só a preparação. Eu estou vendo poucos de vocês, mas eu acredito que tem muita gente aí, quer ver? Vou dar uma aqui. A Aleph, né? A Aline Ribeiro, 42 pessoas. Não estou vendo vocês, nem o rostinho de vocês, se vocês estão fazendo bico, se estão atendendo o celular, se está de bobs, mas eu espero que vocês aproveitem essa conversa nossa. Vamos lá. Como abrir uma negociação? O que é preciso para abrir uma negociação? Você e o cliente, você está frente a frente. É hora da negociação. Vou chamar meu gerente. Quem já fez isso? Gerente. Vou chamar meu gerente. Não dou conta, não. Parei. Se o seu gerente não tiver, perdeu, né? Esse é o momento que o consultor tem que ser seguro e confiante. Gente, negociação é treino, tá? Ninguém nasce com o dom de negociação. Uns mais, outros menos, mas você precisa de treino. Essa abertura, ela vai desde do aperto de mão, na hora que você entra, recebe o cliente, até o fechamento. Quem já recebeu um cliente que ele pega na sua mão assim, igual mineiro, economizando, mineiro pão duro. É tão econômico que ele economiza até não... como diz, tão pão duro que ele economiza até o aperto de mão, assim, pega na sua mão assim, ó. E aí? Quem já pegou na mão do cliente que aperta a sua mão, que vai quebrar a sua mão? A mesma reação que você tem, o cliente tem quando você pega na mão dele. Então, você tem que ter um aperto de mão firme, direto, mas sem machucar. E se você pegar na mão do cliente com a mão mole, o cliente vai ter a impressão seguinte: nossa, que corretor mole. Acho que não vai dar certo, não. Se você pegar muito forte na mão e apertar, ele vai falar o seguinte: nossa, esse corretor é doidão. Ele vai fazer eu assinar aqui de todo jeito, ele vai tomar meu dinheiro. Então, o aperto de mão é importante. O que mais? O consumidor deve ter sensibilidade. Perdão, o consultor deve ter sensibilidade de você entender ali na hora. Seja observador, busque identificações com o cliente. Tem aquela hora que você se identifica. Eu estava numa reunião com nossos gerentes e uma gerente, a Eliane, falando de como ela achou o ponto de identificação do cliente. Né? Como que ela identificou e conseguiu estabelecer um rapport com o cliente. O cliente falou
que tinha um gato. E ela tem um gato. Então, quando ela falou para o cliente, que ela ouviu do cliente que ele tinha um gato, ela falou, é aí, vamos para a conversa do gato. E aí começou do gato. Então, se o cliente gosta de animal, de pet, você precisa estabelecer. Não é um assunto polêmico, não é política, não é religião, não é futebol, tá? Olha só, identificou você palavras positivas. Algumas palavras que você tem que riscar do seu vocabulário. Não, eu acho, talvez, quem sabe. Era isso. Eu creio, eu tenho certeza, será um bom investimento. Nós somos os melhores. O seu subconsciente é muito mais rápido que você, e o cliente também. Você fala uma palavrinha, ele interpreta. Não inicie assuntos delicados e polêmicos. Para de falar de Bolsonaro, de Lula, para de falar de direita, de esquerda, de religião, de futebol. Não é o caso. Repare o tom de voz do seu cliente. Olha, o Antônio está aí, olha lá, o bichão é forte, né? Levanta 100, que lindo. Levanta lá a cara, né? Cabelo na régua, camiseta, o músculo aparecendo, olha o cara. Então, já pensou, o Antônio chega nesse potencial na frente do cliente e fala, como é que vai o senhor? O cara, senhor, desculpa, mas eu tenho que voltar depois. Né? Então, peraí, gente. Dia dele. Hã? Ele ganhou, o Antônio ganhou o dia dele. Cara. Hoje ele vende. Vai vender, com certeza. Não tem aquela música da Alcione, você é um negão de tirar o chapéu? Então, não, o cara é bonito, meu. Tá por fora. Bração nisso aí, só músculo. Então, é o seguinte, cuidado com a voz a hora que você vai falar com o cliente, cara. Devagarinho. Antônio, vai com calma, hein? Então, é importante, repare o tom da voz do seu cliente para você se adaptar. Tem hora que você tem que falar mais firme, tem hora que você tem que falar mais manso. Conduza a conversa conduza a conversa e o posicionamento. Se posicione como como se diz, como o cara da venda. Você é que é o especialista. Corretor, sua autoestima faz uma grande diferença quando você está na negociação. Meu amigo, eu entrei na negociação, eu sou o cara. Se ele deixar eu falar, ele vai ver que eu sou o cara. Eu sou especialista, eu que entendo, eu que conheço o produto. É claro que eu não tenho problema de ouvi-lo, mas a minha autoestima é legal. Curiosidade, quando eu fui deixar esse bigode, eu peguei a foto do Alok e mostrei para minha esposa e falei, amor, eu quero deixar esse bigode. Ela falou, você está pensando que você tem 30 anos? Eu falei, eu acho que eu tenho. Então, questão de autoestima é um negócio muito doido, gente. Então, melhore a sua autoestima, falando logo cedo. Eu, né, sou parte de uma força do universo. Então, todas as coisas boas de Deus vêm para mim. Então, eu sou o top. Hoje eu vou vender. Vamos lá. E aí? Qual que é a outra operação? Terceira operação. Estamos acabando aí? Não dá tempo, né? Vamos para o segundo mesmo. Sondagem. Gente, eu estou falando só de negociação, tá? Eu não estou falando dos 7 passos da venda, da sondagem lá na frente. Eu estou falando da sondagem da negociação, na mesa. Aquela sondagem que você vai fazer uma perguntinha e vai pegar a chave para você fechar a venda. Né? Conhecer o cliente, obter informações sobre ele. É claro que quando você atendeu ele, você não entrou ainda, você está lá no atendimento, na abordagem, você já começou a anotar tudo sobre o cliente. Né? Você já perguntou, ele já falou por que ele está lá, como que ele chegou e etc. Mas, ao fazer perguntas para o cliente, o consultor tem que saber algumas coisas. Olha, se você não perguntar, você não vai saber. Larga de timidez, pergunta, cara. Pergunta quanto que ele ganha. Minha Casa Minha Vida. Como é que você vai fazer um cálculo? Como é que você vai fazer uma simulação se o cliente não falar a renda para você? É importante no Minha Casa Minha Vida ele ter dependente? É ou não? Não é?
Então, pergunta se ele tem independente. Você não pergunta. Pergunta se ele já conhece Minha Casa Minha Vida. Isso tudo vai fazer a diferença. Pergunta simples, tá, pessoal? Para de ver aí esses filmes eruditos e ficar perguntando palavra difícil que você nem sabe. Seja você mesmo. A sua voz, o seu tom de voz, você tem que se adaptar, mas sendo você mesmo. Não queira ser o Antônio. O Antônio, o Borella é Borella. Cada um tem o seu estilo, né? Começar a forma, comece perguntas generalizadas e vai para a pergunta para fechamento. Palavras sempre positivas. Não perca o foco. Gente, eu estou falando do Antônio, porque eu só estou vendo o Antônio, tá? Não estou vendo mais ninguém. O Dinário pôs a tela aqui do tamanho que eu só vejo o Antônio. Então, não, estou vendo mais o Gioveni está aqui e o Ronaldo está gravando aí. Não, estou vendo só o pessoal lá do Taboraí. Por isso que eu estou foco no Ronaldo. Hoje você vai ser, como diz, o pano de fundo aqui, viu, Ronaldo? Mas está tudo certo. Anota, corretor, anota o que o cliente falou. Fica perguntando de novo, não. Tudo fica perguntando, né? Pergunta 3, pergunta V, pergunta de novo. Quer uma técnica para você gravar o nome do cliente e não perguntar de novo? Quando você perguntar, você fala assim, mas então qual é o nome do senhor? Francisco. Então, seu Francisco, obrigado por você ter vindo. Olha, seu Francisco, a Realiza fica muito feliz em você estar aqui. Então, seu Francisco, vamos começar. Falou o nome do cliente 3 vezes, você não vai esquecer mais. Isso é uma técnica que eu uso, né? Não intimidar o cliente, dizer que seu objetivo é sempre ajudá-lo. Estou aqui para te ajudar a adquirir o seu imóvel novo, o seu sonho da casa própria. Escuta, colhe informações e necessidades. Gente, eu estou falando só da sondagem na mesinha, né? É importante. Fechamento de venda, a gente fala em 7 passos da venda, mas elas são tudo misturado um com a outra. Tem hora que você vai estar sondando, né? A Eli está falando aí que essa dos 3 nomes ajuda muito, né? Beleza. O que mais? Se você não entender algo, não é vergonha perguntar, tá? Se não entender algo que o cliente tinha dito, seja sincero, fala, sobre isso, o senhor pode me explicar melhor? Não entendi. Pode perguntar. Essa negociação é uma questão de troca de informações. Fazer uma pergunta por vez, escutar de verdade. Tem gente que escuta, mas não ouve, mas não escuta. Porque passa de um ouvido, vai para o outro, da mesma forma, você está pensando na conta para pagar, né? O que mais? Está pensando que tem que assinar o contrato antes da hora, o cliente nem comprou, você já quer que ele te dá o cheque. Levar os detalhes em consideração. Preste atenção nas raposinhas, nos detalhes que o cliente te fala. Muita gente não... Eu sou difícil, eu não presto atenção em detalhes. Isso é uma característica minha. Então, às vezes, eu passo batido. Como eu gosto de resolver tudo rápido, eu sou meio assim, tubarão na hora de fazer as coisas, eu vou fazendo para depois consertar. Então, passa muitos detalhes, né? Passam muitos detalhes. Então, eu falo para você, preste atenção nos detalhes, as pequenas coisas, vai te salvar. Aquela frase, mas o senhor me falou que o senhor gostava da área maior, eu tenho a área de serviço maior. Oi, Eliane. Eu ia falar desse atendimento que você mencionou, né? Do gato? Era um atendimento muito difícil, porque a cliente, ela é uma cliente, assim, até a maneira dela sentar na cadeira era diferente, uma postura mais masculina, né? E tudo que a gente falava para ela, ela tinha uma objeção. É pequeno. Aí eu falei assim, mas por que você acha pequeno? Falei da área de lazer, ela falou, não gosto de área de lazer, não. Eu moro num apartamento que tem 2 garagens, grandão, não sei o quê. Eu falei, mas é antigo, tá? Aí eu peguei e falei para ela assim, você quer um apartamento maior? Então vamos para o Garden, tem um espaço. Aí ela falou assim, não posso não. Brutona. Não posso não, porque eu tenho um gato. Aí, quando ela falou, tem um gato, eu falei, eu também tenho um gato. Aí, fui mostrar para ela o gato, a mulher estava assim, ela até abaixou.
e a gente começou a conversar sobre gato. Aí eu falei que eu tenho um gato que a gente tem guarda compartilhada, que o gato é da minha filha. Então, ele fica 3 dias na casa dela, 3 dias na minha casa. A mulher desarmou, ela era brutona, até a maneira de falar, ela falou tranquila, tranquila. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, ela é uma cliente investidora. Eu falei, faz uma proposta que a gente vai levar para a diretoria para ser... como que fala, gente? Avaliado. Aceitada, a diretoria vai aceitar. A mulher saiu daqui leve, e olha que eu pensei assim, que atendimento difícil, porque até a maneira de sentar, bruta, sabe, meio estilo homem, e a hora que eu falei, eu buscando alguma coisa, para eu ter que quebrar esse jeito dessa mulher, foi o gato, os gatos, ela tinha 2. Então, assim... São pequenas tem que prestar coisas. muita atenção, tem que conversar e prestar atenção nas minúcias, né? Para a gente entender. Era só isso mesmo que eu queria falar. Valeu. Gente, olha só, venda é uma arte. Né? Acho que tem um livro que chama Arte de Vender, né? Olha aí quem que é o autor. Eu lembrei agora, a arte de vender. Nós somos artistas, gente. Nós encontramos clientes difíceis, diretos, diferentes, todos os dias. A gente tem que ser camaleão, né? Tá adaptando a situação, adaptando ao mercado, adaptando a construtora, adaptando a um gerente novo, adaptando a um diretor novo. Nós sempre estamos adaptando, né? Mas sai lá na frente vitorioso quem tem, né? Diz que o mundo é assim, né? Não é o melhor da sala. Eu tinha cliente na faculdade, colegas de faculdade, que os caras só tiravam 10, fechavam todas as matérias, e não são os melhores profissionais. Os médios são melhores, né? Tem maior facilidade de adaptação. Então, pessoal, sondagem tenha sinceridade. Se você não entender, pergunta para o cliente. A mágica da verdade pode ser usada da seguinte forma, olha lá, seja verdadeiro. Caso tenha dúvida, pergunte sinceramente. É uma forma rápida de acabar com esse clima. Será que o cliente falou isso? Será que eu entendi correto? Será? Não fica com dúvida, pergunta. A arte de vender, Mark H. McCormack. Está aí, ó. A arte de vender. Muito bacana, existe mesmo. Então, mais um livro. Anota aí, ó, Dom. Escreve aí, Dom. Escreve aí, moça. Um dia você lê esse livro, quem sabe, né? É bom a gente ter uma biblioteca física e uma biblioteca imaginária. Porque um dia você vai precisar de um livro, você fala, deixa eu ver o que tem de bom aqui para mim. O que mais? Sondagem. É muito minucioso. Então, para você ver, um detalhe salva a sua venda. Apresentação, 9h53. Eu vou abrir falando sobre a apresentação. Gente, essa apresentação não é a apresentação do produto, não, tá? É a apresentação da negociação. A hora que você vai chegar para negociar. Lembre-se, já falei, vou falar de novo. Nós não estamos nos 7 passos da venda. Nós já estamos dentro da negociação. Nós já recebemos o cliente na porta, nós já abordamos o cliente, já sondamos, perguntamos o máximo, mas pode ser que nós estamos ali na negociação, ainda falta um dado, você ainda tem que perguntar. Já demonstramos o produto. Eu estou entendendo que nós já chegamos à parte de valor. O cliente já sentou comigo na mesa e lá no decorado, lá na maquete, ele já observou o valor que o meu produto tem. Porque eu não começo uma negociação quando você não atribui o valor. Se o cliente estiver na fase do tá caro, sem negociação. Porque é caro. Se é caro, quem que paga uma coisa cara? Se ele está achando coisa cara, você não vai convencê-lo. Você só vai convencê-lo quando ele falar assim, é para mim, eu consigo, é um produto bom. Vamos ver a questão do prazo, preço e condições. Aí sim eu começo a negociação. Então, estou partindo do pressuposto que você já entendeu que você está na mesa de negociação. Então, na hora da apresentação, eu gosto muito do negócio que chama canais sensoriais. Isso é só para mestre como vocês. Eu tenho ideia que se eu passar uma prova para vocês, vocês passam
do nível A para o nível, do nível top. Vocês já sabem disso. Olha só. Use canais sensoriais. Aí é a hora. Tem uma psicóloga, ela é mineira, ela é de Uberlândia. O pessoal de Uberlândia aí conhece ela, Andréa Vermont. Ela fala, cara, quem aprende as técnicas de programação, reprogramação e persuasão, fica perigoso. O cara, para virar psicopata, é pouco tempo. Ela fala isso. Porque quem entende os canais sensoriais, olfato, audição, tato, qualquer outro, visão e... isso, né? Como é que é? Olfato, visão, audição, são 5. Também. Tato, visão, audição, olfato e paladar. Paladar. Então, olha só. Imagina, ela conta um caso interessante. Você, mulher, passa na porta de uma loja e vê uma bolsa da Louis Vuitton de 20 pau. Você fala, que legal, acho que eu vou ver essa bolsa. Aí você chega lá, a loja tem um cheiro que é só dela. Né? Então você já começa pelo olfato. A vendedora fala o que você quer ouvir, mas você merece. Ah, é caro. Não, mas você merece, você trabalha tanto. Né? Aí ela traz para você um espumante. Né? Como se diz, um Vivo Clicquot. Aí você toma o Vivo Clicquot e fala, eu mereço. E o que mais? Entrega a bolsa, você pega, vê. Então, quem domina esses canais sensoriais, fica top, hein? Vai chegar o momento daquele toque no ombro da cliente. Ah, você merece. Né? Você trabalha tanto. Olha, touch. Cliente não é touch screen, não, tá? Não fica encostando no cliente todo dia, não. Tá bom? O Renan colocou aqui. É sutil. Mas é sutil mesmo. Sensorial é sutil mesmo. Obrigado pela colocação. Tem que ser sutil, né? Não dá para ser sensorial e truculento. Visite o apartamento. Olha só, visite o apartamento, mostre o decorado. O cliente visual, ele gosta de ver. Entendeu que ele é visual? Mostra a maquete. Pega o seu projetor, né? E pega o seu projetor e, como se diz, mostra lá a lâmpadazinha, o churrasco, a área de churrasco. Leva ele no decorado, mostra a churrasqueira. Né? Ele é sensorial, ele é visual. E o cliente auditivo? Né? Chame a atenção sobre a questão do silêncio. Olha como esse apartamento é silencioso, não tem interferência da avenida, o senhor consegue estabelecer, né? Silêncio no apartamento. Então, entender o cliente pelos os canais sensoriais, o cliente é visual, mostre para ele. O cliente é auditivo, chame a atenção sobre o que ele pode ouvir, se tem pássaros, né? Olha, a Ellen está colocando, por isso é interessante o decorado ter um cheiro, né? Aqui em Goiânia a gente tem um cheirinho. Eu não sei se estão usando, mas eu acho que a gente convive todo dia nesse cheiro, eu já não vejo a diferença, mas eu acho que um cliente que chega de fora sabe que a gente tem como se diz, um cheirinho, né? Bom, o que mais? Cliente sinestésico. Sinestésico é aquele cara que tem que sentir, e quando ele sentir, o sinestésico, ele sente o que não é palpável, né? Então, por exemplo, fale para ele da qualidade, né? Da qualidade de vida, né? Então, você tem que entender essas coisas, né? E isso vai te dar condição, se você ler e entender, bacana. Outra coisa, o cliente vai sentir a qualidade quando ele é sinestésico, vai sentir a questão da audição quando ele é auditivo e mostrar para ele quando ele é
como se diz, visual. Legal? Então, pessoal, eu tenho mais duas coisas para a gente fazer. Mas vamos dar uma recordada do que a gente fez e depois a gente vai para uma... Vem pra cá. Não, vem cá. Caramba, moço! Tô vendo que falou alto lá no... Bom dia, Brasil! Caraca, primeira vez que eu estou na live do Borella. É a primeira vez. É a primeira vez, tudo bem? Bom dia. Pessoal, qual o tema de hoje? A nova... negociação. Nova forma de negociação. Estamos falando sobre negociação. Com iniciação à negociação. Pessoal, estão ouvindo o Tomás? Você sabe onde que eu aprendi a negociar na minha vida? Não. Quando eu comecei minha vida lá com 16, 17 anos, fui trabalhar no comércio. Meu primeiro emprego, sabe onde é que foi? Foi na Mr. Cat. E aí, a gente, por incrível que pareça, né, tudo na vida a gente aproveita. Tudo é um aprendizado. Às vezes a gente só vai entender tempos depois que aquilo que a gente viveu e vivenciou foi um aprendizado de vida. Mas naquele momento que o cliente chegava, eu tinha que fazer com que o cliente... eu tinha que entrar no ritmo do cliente, na energia do cliente, em sinergia mental com o cliente. Eu tinha que entrar numa sinergia de palavras. Ou seja, eu entendia a forma como uma pessoa funcionava, a forma como ele sentia, como ele respondia. Exatamente. Cliente visual, cliente auditivo, cliente... Exatamente isso. Olha, eu não li nada disso aqui antes. Juro por Deus. Mas eu aprendi automaticamente que para eu conseguir do cliente o que tinha acabado de entrar, ou seja, tinha segundos que eu tinha conhecido aquela pessoa, eu tinha que conseguir fazer com que aquela pessoa realmente me ouvisse. Porque cliente que entra em loja, ele não está te ouvindo. Às vezes ele tem até uma ojeriza ao vendedor. Não é verdade? Ele quer ficar ali sozinho, vendo as coisas dele. E eu precisava trazer essa pessoa para perto e criar uma conexão comigo. Para eu me conectar com alguém, eu tenho que entender a pessoa no formato visual, como ela olha, o que ela está buscando, como que ela responde às palavras, qual a velocidade de fala dela. Eu tenho que entrar em sinergia com essa velocidade de fala. A pessoa não vai se conectar comigo se eu for uma pessoa acelerada e ela for uma pessoa de resposta calma. Eu tenho que acalmar a minha forma de falar. Né? Se eu sou uma pessoa que falo demais, interrompo a pessoa que está falando, eu tenho esse defeito, por exemplo. A pessoa não cria conexão comigo, porque eu não dou a oportunidade dela falar. E é através da fala da pessoa que eu vou captando a informação que eu preciso. Eu vou entendendo nas entrelinhas o que a pessoa está precisando. Então, deixe a pessoa falar. Faça perguntas no início, né? Logo no primeiro contato. Faça perguntas que são importantes e ouça, e vá captando os sinais daquilo que a pessoa... Às vezes ela quer falar, mas ela ainda não está aberta totalmente a falar. Até o momento em que você consiga chegar num ponto da conversa chave, em que a pessoa vai falar alguma coisa que você vai captar, ela vai entender e vai se conectar a você. Quando isso acontecer, pum, você já conseguiu a atenção plena da pessoa. Quando você conseguir a atenção plena da pessoa, você já pode mergulhar no assunto que você quer. No meu caso, eu estava ali para vender o sapato, para vender a bolsa. Então, eu já entrava no assunto que a pessoa estava precisando, ou que ela queria, o que ela desejava. Aqui, a gente vai entender o que a pessoa precisa, o que a família da pessoa precisa, se ela tem a condição de compra, e aí eu vou direcionar a pessoa nesse sentido. Mas se eu antes não fizer o trabalho de conexão com ela, e essa conexão ela vem através da minha capacidade de me adaptar
a forma daquela pessoa falar, a forma daquela pessoa ouvir, a forma que aquela pessoa vibra, a energia dela vibra, eu não consigo ir para o próximo passo. Então, aquele negócio de você chegar e querer empurrar a sua forma de ser, a sua forma de lidar, isso não funciona. Você está vendendo uma coisa que ninguém é obrigado a comprar. Então, para você se fazer ser ouvido, primeiro você tem que conseguir a conexão com a pessoa. Então, não li nada, mas o Varela falou comigo e eu imediatamente linkei com um aprendizado que eu tive quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos. E isso eu carreguei para a minha vida inteira. Eu aprendi a ler as pessoas por conta do comércio. Eu aprendi a ler as pessoas muito rapidamente. Depois que eu aprendi isso, em 5 minutos, eu entendia como aquela pessoa era. Devem haver até perfis já pré-fixados em nomes, né, de tipos de pessoas. Fizemos semana passada, zangado, nervoso, Exato, aí, tá vendo? Que mais? O caladão, medroso, Exato. Inseguro. Falamos a semana passada sobre isso. E aí você, quando percebe que aquela pessoa é o zangado, é o maduro, você já imediatamente já sabe, mais ou menos, qual é a postura, a forma que você tem que se portar, falar, ouvir, e depois o que você vai mostrar. Então, a forma como você pergunta sobre a renda desse cliente, sobre a composição de renda, sobre como é a família, ou sobre o que ela está precisando, são diferentes para cada uma dessas pessoas. E antes de tudo isso, se você não aprender a se conectar com a pessoa, não adianta que a pessoa ela não vai te dar nenhuma dessas informações. Ninguém vai chegar e abrir a vida para você sem ter o mínimo de conexão com você, né? Porque mais do que um sapato ou do que uma bolsa, a gente está tratando de uma coisa aqui, de um peso emocional muito maior. Muito maior. A decisão de compra aqui, ela vai influenciar a vida da pessoa por 30 anos, por 20 anos. Ela vai impactar na família da pessoa por 20 anos e por 30 anos. Então, nós temos que nos tornar expert em analisar o cliente visualmente, olhar os gestos, a forma como aquela pessoa age, e nós temos que nos inserir no personagem que nós temos que ser para que aquela pessoa se sinta confortável em falar com a gente, como se fosse um amigo, né? E é esse amigo, essa pessoa que se conectou com ela, que vai ajudar ela na jornada de compra do imóvel dela. Então, eu cheguei de supetão, já falei a beça, mas eu adoro partilhar um pouco do que eu aprendi na minha vida, e eu espero que isso ajude vocês um pouquinho. Não, valeu demais, Tomás. Peguei de improviso, mas a gente sempre traz experiência. Nós estamos encerrando aqui, pessoal. Assim, obrigado pela contribuição, e a gente quer você aqui em uma live de 1 hora, para trazer para a gente como é que está lá a nossa projeção 2026, 2027, o que temos de novidade. Eu sei que está chegando muita novidade aí, produto novo. Aí está o Brasil inteiro, não está? Está o Brasil todo aqui. Mas a gente vai ter que ir para Goiânia. Não, deixa, depois eu falo. Depois você pode deixar para depois. Trazer o Tomás 1 hora para falar. Tem coisa boa, né? Tem coisa que pode falar, vou falar. Não vou falar, deixa para ele falar. Obrigado você. Eu começo dizendo o seguinte. Bom dia, boa tarde, bom dia, corretor, corretora da maior house do Brasil. Se não vai ser. Então, te vejo no pódio.